Vamos à paz do Senhor, glórias ao Senhor. Quem está feliz hoje? Então você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, glórias ao Senhor. Bom, queridos, antes de passar para o Ministério da Palavra, nós precisamos ter aqui um momento em que nós podemos estar investindo em oração a respeito de algo que vai acontecer civicamente na nossa cidade e em todo o país, a respeito das eleições. Você tá com o título de eleitor, tudo em ordem, já procurou? Tirou daquela caixa escondida? Tirou? Né? Já sabe onde que está o teu título de eleitor? Você vai precisar dos seus documentos pessoais para votar e exercitar, né? Exercitar a sua cidadania. Amém, queridos? Então, nós precisamos ser zelosos quanto a isso, em nome de Jesus, amém, queridos? E nós, como estamos no último final de semana que antecede o certame eleitoral, né? Como diria, uma linguagem um pouco mais técnica, né? As eleições, nós decidimos orar pelos candidatos, amém? Nós decidimos orar pelos candidatos. Nós temos candidatos que são aqui da igreja, temos candidatos que estão nos visitando, e nós gostaríamos de, nesse final de semana, orar para que realmente nós possamos interceder pelas autoridades. Romanos fala, Paulo nos ensina que nós precisamos orar e interceder pelas nossas autoridades, porque elas são estabelecidas por Deus, né? Então, Deus quer mover através das autoridades, move através das autoridades, e nós precisamos orar por nossas autoridades, e sobretudo por essas eleições, para que elas ocorram de forma adequada, pacífica, e que possa realmente ser uma bênção para a nossa cidade. Mas eu gostaria que realmente todos os candidatos que estão aqui hoje, todos os candidatos que vão concorrer às eleições do próximo domingo, que pudessem ficar de pé, né? Nós não podemos, obviamente, fiquem de pé, todos que são candidatos aqui na casa e estão aqui na casa, se tem mais alguém que fique de pé, bom que vocês estão aqui conosco, e nós queremos orar por vocês, nós queremos orar por sensibilidade. Enquanto eu pensava a respeito desse momento, a legislação eleitoral restringe bastante, nós não podemos falar muito, né? As plataformas eleitorais não podem ser apresentadas num culto religioso, então nós temos esses limites, mas saindo do templo, saindo ali, pode falar, vocês podem abordar, quiserem fazer perguntas para os candidatos que estão aqui, pelos quais nós iremos orar hoje, você fique à vontade, fora do espaço de culto religioso. Mas nós queremos orar pelos candidatos, porque entendemos que, né, se vencerem e forem guindados à condição de representantes do povo, eles precisarão de muita sensibilidade, amém? Você concorda comigo? Eles precisarão de sensibilidade dos céus, eles precisarão entender as demandas e as necessidades do povo, e nós precisamos, sobretudo, que vocês tenham sensibilidade pela voz de Deus, que a voz de Deus seja ouvida, que a voz de Deus seja realmente uma força motriz para movimentá-los em tudo que vocês precisam fazer pela sociedade. Nós precisamos realmente honrar e orar pelas nossas autoridades, e é isso que nós gostaríamos de fazer nesse momento, amém, queridos? Gostaríamos de orar a Deus pelos candidatos, e que façam uma boa campanha, e que, se for da vontade de Deus, sejam guindados à condição realmente de representantes do povo. Vamos estender as mãos para todos os que estão aqui e podemos abençoar essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, graça, favor, unção, capacitação, sensibilidade, Pai, para sentir as necessidades do povo, mas sobretudo, Pai, para sentir as necessidades daquilo que o Senhor quer caro ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, na autoridade que há no nome de Jesus, os ouvidos, o coração, Pai, das autoridades, daqueles que serão autoridades, para que tenham condições de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a direção do Pai, para que possam realmente ser governantes segundo
segundo o coração do Pai, assim como Davi, que foi um rei, um homem segundo o coração de Deus. Nós declaramos, Senhor, ó Pai, que se chegarem ao lugar de comando, de autoridade, serão como Davi, e serão assim fortes, e terão o ouvido aberto para ouvir o clamor do Senhor. Pai, nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, para que eles sejam felizes, abençoados em tudo que fizerem, em nome de Jesus, amém, amém. Glórias ao Senhor, obrigado pela presença de vocês, e nós continuaremos orando por uma eleição abençoada, amém? Em paz, sobretudo em paz, em nome de Jesus, amém? Quem está feliz agora? Amém, orou, civicamente, a gente, na época de eleição, a gente faz orações cívicas. A gente está na época de falar sobre oração, amém? Você lembra que nós estamos entrando no mês em que nós intensificaremos esse elemento da nossa fé. Então nós precisamos orar pelas autoridades, orar pela nossa nação, orar para que haja paz. A palavra fala que nós precisamos orar por Jerusalém, por Israel, para que haja paz. E que nós podemos orar também para Irati, para que haja paz em Irati. Amém? Faça isso parte das suas orações, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar falando sobre oração. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25. Todo mundo abriu aí? Amém, queridos? Eu também gostaria de orar agora. Estenda sua mão para mim aqui. Vamos orar por esse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, pela sua vontade que se concretiza hoje, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem algo poderoso para hoje. Nós cremos que o Senhor quer se mover nesse lugar. Nós cremos que o Teu Espírito Santo está realmente movimentando os nossos corações nessa noite. E nós pedimos que o nosso coração esteja totalmente fixado na Sua vontade, totalmente fixado no Seu querer, totalmente fixado no Seu propósito para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus? É uma leitura um pouco longa, mas não é tão longa assim. Você vai ver que, olha, são quase um pouco mais que 20 versículos, mas você vai ver que é rapidinho. Aí daqui a pouco você cada vez mais se anima a ler a palavra. Amém? Vamos ler? João 6, 25. Está todo mundo aí conectado, ligado, com a Bíblia aberta? Jesus, o pão da vida. Quando o encontraram de outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, perguntaram-lhe: o que é preciso fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. No versículo 25,
Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu vou repetir essa declaração porque é muito importante para nós hoje. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Versículo 47. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém? Queridos, essa é uma passagem confrontadora. E é uma passagem de difícil compreensão. É uma passagem em que os fariseus começaram a questionar, os doutores da lei começaram a questionar, e logo na sequência também os próprios discípulos acharam essas palavras um pouco duras: comer da sua carne, beber do seu sangue. Mas hoje nós conseguimos compreender isso. Hoje nós entendemos o que Jesus representa para nós, o que Jesus fez por nós, o que Ele representa como o pão vivo que desceu do céu. E essa é uma declaração muito importante, porque nós sabemos que Ele, como o pão vivo que desceu do céu, foi moído. Ele foi moído para ser partilhado. Com esse partilhar, Ele foi justamente aquele que alimentou a muitos a partir de uma reflexão daquilo que o próprio Deus fez por nós. Entregar o seu Filho, que foi moído pelas nossas transgressões, que foi realmente colocado numa condição de sacrifício, para nos reconectar,
Todo o seu sangue foi vertido para que nós hoje tenhamos conexão com o Pai. E por essa razão, hoje nós compreendemos que Jesus morreu na cruz do Calvário, teve seu corpo moído, o seu sangue todo derramado, para uma nova aliança, para um novo tempo, para uma nova vida, aonde nós fomos reconectados com o Pai, nós fomos restaurados à condição de filhos, nós fomos guindados a uma condição em que realmente nós estamos próximos ao Pai, e antes nós não estávamos. E esse texto ele é realmente forte, porque ele fala sobre coisas profundas, mas é muito interessante que Jesus falava por parábolas, você sabe disso, amém? E as parábolas, se você sabe como funcionam as parábolas elas funcionam assim, elas contam uma parte, fazem uma alegoria, mas você não entende se você não tiver a intenção de mergulhar nessa verdade. As parábolas de Jesus tinham esse propósito de chamar atenção para uma realidade celestial, mas que ela não se resolve em si mesma. A parábola, ela não esclarece por si só todas as circunstâncias daquilo que Jesus estava falando, mas necessitava que, a partir daquele contato com aquela verdade bíblica, a partir que a pessoa teria contato com aquela porção que ele estava apresentando, a pessoa tivesse assim aquela inquietação: eu quero saber mais sobre isso, eu preciso saber mais sobre isso. Tanto é verdade que os discípulos, depois que ouviam as palavras de Jesus, que ouviam as suas parábolas, eles iam indagar Jesus: Jesus, mas o que o Senhor quis dizer com isso? O Senhor quis dizer o que com isso? O Senhor quis falar a respeito do que sobre isso? E aí, quando eles perguntavam, quando eles estavam próximos de Jesus, quando eles estavam num tempo de comunhão, sentados juntos com Jesus, eles tinham a revelação daquele propósito que estava sendo apresentado inicialmente. E esse é um dos termos que Jesus apresenta. Quantas vezes nós aqui declaramos: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando lemos essa passagem de João 6. Jesus é o pão da vida. Mas essa é apenas a primeira declaração que ele faz a respeito daquilo que ele era. Se você já leu o Evangelho de João, talvez você tenha percebido, até porque existem livros sobre isso, artigos que falam sobre isso. Jesus, ele se apresenta no Evangelho de João como eu sou. Talvez numa relação daquilo que o Deus eu sou se manifestou a Moisés naquela sarça ardente. O Deus eu sou. O Deus eu sou que liberou o povo do Egito. O Deus eu sou que comissionou Moisés a ser aquele que levou redenção e salvação para o povo cativo. Então aqui é uma declaração muito forte, porque quando Moisés foi chamado para ser libertador do povo, quando ele teve um encontro com Deus, quando ele teve aquele encontro com Deus na presença daquela sarça ardente, ele realmente foi comissionado para ser o quê? Salvador do povo, e levar o povo do deserto, levar o povo do Egito através do deserto, rumo à terra prometida, a terra que Deus havia prometido. Então eles seriam redimidos, eles seriam salvos, eles não estariam mais nas mãos do Egito, eles seriam salvos. Jesus, quando faz essa declaração, eu sou, ele faz essa abordagem, ele faz essa referência, eu sou, porque ele se assemelha ao Deus que realmente é o Deus Salvador, porque foi isso que ele fez. Então quando ele falava eu sou o pão da vida, ele falava que realmente eu sou aquele que o Pai enviou para trazer salvação para vocês. E essa afirmação eu sou se repete 7 vezes, em 7 oportunidades, em 7 contextos, onde Jesus se apresenta como eu sou. E nessa passagem, em João 6, ele fala, eu sou o pão da vida. Mais para frente, no capítulo 8, ele fala,
eu sou a luz do mundo. Mais para frente, no capítulo 10, ele fala, eu sou a porta. Né, irmã Inês? Ela está por aí? Não? Ela falou agora há pouco. Você falou agora há pouco, né? Eu sou a porta. Então ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Em João 10, 11 ele fala, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25 ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ele fala, eu sou a videira verdadeira. E eu poderia falar semanas sobre cada um deles, mas eu vou falar só sobre esse último, eu sou a videira verdadeira. Mas rapidamente também, porque a videira verdadeira, quando Jesus está abordando, ele fala que ele traz uma expressão de amizade. No capítulo 15, versículo 15, ele fala, não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. E ele fala ali de um contexto de estar conectado com a videira. Estar conectado com a seiva que dá vida. De estar conectado com a vida eterna. Estar conectado com a verdadeira vida. Estar conectado com o Pai. Estar conectado com os céus. E se há algo que a gente pode falar sobre conexão com os céus, é justamente o tema que nós estamos falando nesse mês. Oração. Amém, queridos? Quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, Ele é aquele que realmente dá vida. Ele é aquele que dá realmente a vida. Então Ele é o pão da vida que nos alimenta, Ele é a luz do mundo que dá direção, mostra todas as coisas, Ele é a porta, Ele é o bom pastor que nos caminha a um caminho de retidão, Ele é a ressurreição e a vida, porque Ele traz vida e vida em abundância, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a videira. Então, um Deus como esse, Ele é suficiente para nos dar vida e vida em abundância. E Ele é suficiente para nos alimentar e para nos trazer a conexão com os céus. Só Ele pode nos levar a uma realidade com os céus. Só Ele. Quando nós oramos e buscamos a presença dEle, nós realmente nos conectamos com Ele e com os céus. Eu acho tão interessante, e eu volto para o primeiro eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quando nós falamos sobre essa realidade, Jesus, o pão da vida, Ele nos alimenta. Amém? Ele nos alimenta. E pode ser que não exista na Bíblia um termo específico que fala que a oração é um alimento. Você já ouviu? Eu procurei, não achei. Se você procurou, de repente você me fala. Mas não tem um texto específico que fala que a oração é um alimento. Mas se você pegar e olhar os contextos de muitos textos bíblicos, eles apontam para essa realidade. Nós podemos perceber que a oração é algo essencial para nós estabelecermos uma conexão com Deus. Assim como o alimento é essencial para que nós tenhamos vida. Então, a oração está para esse alimento como está, aliás, a oração está para uma vida abençoada espiritualmente, como o alimento está para uma vida natural abençoada. Então nós precisamos entender que essa é uma realidade que nós precisamos conectar. Que o pão da vida é aquele que realmente nos alimenta. O pão da vida é aquele que realmente nos alimenta, e a nossa conexão com Ele. Aquilo que vai nos alimentar, aquilo que vai nos conectar com Ele,
é justamente o tema do nosso mês, que é a oração. Mateus 4:4 fala assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você pode até pensar que o alimento é importante, e é. Mas para que nós estejamos conectados com a fonte da verdadeira vida, nós precisamos estar conectados em oração com o Pai, através de Jesus Cristo, que é o pão da vida. Então, se nós falamos a respeito de oração, nós precisamos estar sempre conectados com Jesus, porque Ele é o pão da vida, e Ele que nos conecta. Ele é a videira, Ele é um bom pastor, Ele é aquele que é a porta. Então todos os acessos apontam para Jesus, e nós precisamos entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós queremos ter um lugar de acesso com os céus, é somente, apenas e tão somente por meio de Jesus. E Jesus é aquele que realmente faz tudo acontecer. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos libertou. João 6,35, que é esse texto que nós lemos agora, que eu acabei de frisar. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nunca terá fome, nunca terá sede. Se você leu recentemente esse texto que nós falamos, você sabe que um pouco antes de Jesus falar isso, Ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, o que Jesus estava lidando naquele momento? O povo estava satisfeito, porque eles tinham sido alimentados naturalmente. Mas Ele fala claramente: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Uma certa vez eu escutei, e o pastor Luciano fala isso também: a moeda de troca no reino é a fome e a sede. Se você tem fome e se você tem sede, você vive conectado com aquele que nos dá o verdadeiro pão e nos dá o verdadeiro líquido. Sabe, gente, nós vivemos uma sociedade com muitas distrações. Tem muito fast food. A gente se sacia com muitas coisas. O nosso celular, ele é um gerador de dopamina. Porque você é saciado a todo momento que você vê um vídeo de 15 segundos, você vai passando para o outro, e você acaba tendo todas as suas vontades saciadas. E aí você não quer mais, porque não existe sede e fome, você não precisa buscar. Faça essa percepção comigo. Eu já fiz isso. Quantas vezes eu fiquei, quanto tempo no celular passando ali de vídeo em vídeo, e fiquei, realmente, nossa, passei tanto tempo aqui olhando isso, e fiquei meio entorpecido. Teve uma oportunidade que a gente estava olhando, né, Tati? Eu disse: nossa, eu esqueci até de comer. Quando eu estava olhando aqui, eu estava na frente do prato e olhando os vídeos ali que eu estava vendo. Confessa seu pecado aí também, irmão. Seja vulnerável. Seja vulnerável. Você também já fez isso. Fala a verdade, que passou até a tua fome quando você começou a ver o celular. Não é verdade? Eu tive uma vez, eu estava com fome mesmo, e eu estava olhando o celular ali e tal, respondendo as redes sociais e vendo e tal. Eu até esqueci que eu estava com fome, e até falei para a Tati: meu Deus, Tati, eu estava com fome, e comecei a olhar esse celular aqui, e agora, sabe o que está acontecendo, gente? Nós estamos sendo treinados a não ter fome nem sede, porque você está saciado o tempo todo por alguma coisa rápida, daqui a pouco você já vem outra coisa, outra novidade, e daí a gente não tem a melhor das novidades de vida, que é o Senhor e a reconexão com o Senhor. Muitas vezes nós estamos tão saciados com aquilo que o mundo está nos oferecendo, que nós sequer temos sede para estar conectados com os céus.
É ou não é? A nossa dificuldade para essa estação de estar tendo tempo com Deus, de estar tempo de relacionamento, é justamente o nós estarmos saciados. Porque estamos tão envolvidos com as coisas. Não há sede, não há fome. Por isso que nós recomendamos tanto o jejum. Porque o jejum, ele obrigatoriamente te leva a um estado de fome e sede. Porque assim você realmente ajusta a tua perspectiva e o foco que você precisa ter para viver a tua vida com edificação do propósito do Senhor. Senão a gente vive os anos olhando de estação em estação os movimentos daquilo que o mundo está fazendo e a gente não toma um posicionamento na nossa vida para ter verdadeiramente fome e sede. Por isso que momentos de jejum são importantes. A gente fez aqui, nós fizemos aqui um jejum de 7 dias. E, gente, eu fiquei abismado com o sabor das coisas depois desse jejum. Houve uma redefinição no meu sabor, porque naqueles dias eu fiquei privado de comida, então eu até parei de tomar tanto café como tomo, e aí eu comecei a ver que depois, quando eu retomei a minha alimentação normal, eu senti o gosto das coisas diferentes. E se isso vale para o natural, e Jesus fala, eu sou o pão da vida, porque ele queria falar a respeito do natural. Vocês precisam se alimentar, e quando vocês se alimentam de mim, vocês não têm mais fome e não têm mais sede. Mas só que isso é uma enganação para você não ter fome nem sede. A geração que nós estamos vivendo tem nos distraído para nós perdermos a fome e a sede daquele que nos reconecta com Deus. Chegou o dia para nós realmente nos conectarmos com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se eu puder estabelecer algo e te provocar em hoje algo, tenha fome e sede por aquilo que é divino. Tenha fome e sede por aquilo que é os céus. Porque esse sim é o alimento que nos preenche verdadeiramente. Porque o celular não alimenta. Testa para ver, fica lá, passa fome, mas a verdadeira fome, depois que você parar, você vai ser, nossa, eu estava com fome. Mas quando você se alimenta do pão da vida, a única pessoa que pode saciar a nossa fome dos céus é Jesus. E assim, Davi sabia dessa realidade. Ele falava, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Qual que é a declaração que a gente tem feito? A gente tem feito isso? Vamos pensar nisso. Será que está nos nossos lábios a mesma afirmação que o salmista disse? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Quando nós temos ansiado pela presença dEle? Qual é a nossa condição? O que nós temos tido de sede e fome da presença, que tem nos colocado na mesma posição que esse salmista falou? Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, não do Deus tela, mas do Deus vivo, que eu possa, quando eu poderia entrar na presença dEle. O Salmo 63:1, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. A gente tem permitido que a terra exausta, seca, que nós temos no coração tenha sido enchido por distrações. E a gente muitas vezes não busca aquele, que é aquele que vai tirar toda a nossa sede.
Então o desafio que eu faço, meu querido, é realmente você buscar ter foco. E Davi tinha foco. O Salmo 27 fala: o homem que tinha riquezas, o homem que tinha poder, o homem que tinha Israel e todo o domínio que Israel teve naquela época, que foi o maior, o que ele falava? Uma coisa eu quero, apenas uma coisa eu quero: viver na casa do Senhor e contemplar a sua face, aonde eu tenho o suprimento para tudo que eu preciso. Sabe, às vezes a gente anda tão sem saber o que fazer, porque a gente tem procurado nas redes sociais soluções para a nossa vida. Mas Davi sabia, mesmo sendo estrategista que ele era, mesmo sendo o rei que ele era, ele sabia que uma coisa ele precisava ter: o relacionamento com o Deus vivo, contemplar a face dele, estar na presença dele, e essa vida abundante é a representação da ceia, porque Jesus, antes de morrer, antes de cumprir o seu chamado, ele fez a ceia, e ele fez uma declaração daquilo que aconteceria na ceia, justamente nesse texto que a gente leu. No versículo 53 do capítulo 6 do Evangelho de João, ele fala assim: Jesus disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Grave essa afirmação: permanece em mim, e eu nele. Essa é a verdadeira oração. Jesus está fazendo uma declaração aqui: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, ou seja, é a nossa ceia, é a ceia. Quando nós tomamos o suco da videira, do fruto da videira, quando moemos, partimos o pão e comemos, essa é a comunhão. E o que significa isso? Como que foi representado isso pela palavra? Eles estavam numa mesa, eles estavam juntos, eles estavam conversando, eles estavam tendo tempo de comunhão, eles estavam ali tendo um tempo de comunhão. E a oração basicamente é isso, meus queridos: nós termos uma interação, uma comunhão com o Deus vivo. Essa é a nossa realidade. Mas aí, voltando para a crítica que eu fazia a nós mesmos, qual que é o momento em que nós temos para sentar, profundamente respirar e olhar para a face do nosso Deus e dizer: Pai, qual é a sua vontade para mim? Qual é o momento do dia que você para e você realmente senta para conversar com o Senhor? Se a gente já tem prejudicado isso com as nossas famílias, a gente já tem prejudicado isso com a nossa casa. Muitas vezes vamos para a mesa com o celular. Hoje vocês estão vendo que o celular está na minha mira, né? Porque eu estou sendo ministrado antes. Mas, gente, pensa só. Qual que é a intensidade que hoje nós temos de estar em casa, olhando um para o outro, conversando um com o outro, tendo tempo de comunhão um com o outro? Isso não reduziu? A não ser que você esteja sendo ministrado pela palavra de Deus, eu tenho certeza que isso está aprimorando, está sendo cada vez melhor. Mas a gente anda numa correria tamanha, resolvendo as coisas na hora do nosso almoço. A gente está fazendo as coisas e que deu tempo para sentar, respirar fundo, ouvir e falar: Jesus, Jesus, Jesus. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
é comunhão com Ele. E é na comunhão com Ele que nós sentimos quem Ele é, e Ele sente, e Ele pode compartilhar quem nós somos. O grande eu sou, Ele quer conversar contigo. O grande eu sou quer ter tempo de comunhão com você. Foi a última coisa que Ele fez de forma corporativa com os seus discípulos. Foi ter uma ceia. E depois dali, vamos orar. Vamos para o jardim orar, porque está para acontecer algo poderoso. Vamos lá orar comigo. Vamos lá. Como nós vamos lidar com os desafios da nossa vida, se a gente não teve um tempo com Jesus para ouvir as instruções dele? Porque os desafios que aqueles discípulos viveram na sequência, nos dias, nas horas, nos momentos seguintes, eles tinham orientações. Está certo que erraram, e a gente erra também. Pedro negou, quase todos eles fugiram, João o único que ficou. Mas mesmo assim, eles tiveram orientação. E quando as coisas aconteceram, eles ouviram a voz. E aí, quando houve a ressurreição, eles tiveram um bom motivo para acreditar em tudo aquilo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, eles tiveram tudo aquilo que Ele falou. Ele já estava falando há muito tempo, mas a gente não estava prestando tanta atenção. Mas Ele estava falando. E o último momento em que eles tiveram esse lugar. Não haverá sede de fome. Não haverá sede de fome. O pão nosso de cada dia, Ele nos dará. Não é essa a oração? Nessa oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que você está disposto de retomar essa prática? De estar com Ele e Ele em você, todos os dias? Porque o pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. E amanhã, Ele vai dar amanhã. E o depois da manhã vai ser hoje, e Ele vai dar. E quantos de nós estamos dispostos a estar nele e Ele em nós? Essa é a oração, irmão. Isso é oração. É estar nele e Ele em nós. É estar nele e Ele em nós. E a gente pode ter essa consciência. Nós falamos aqui várias vezes. Todos nós aqui sabemos. Ou todos nós não, vamos dizer assim. A gente sempre fala sobre isso. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e recebe a cruz, a obra da cruz, aquilo que é a obra expiatória da cruz, você toma para si e diz: essa é uma realidade, o sangue de Jesus foi derramado por mim, para uma nova aliança, para uma nova chance. O corpo dele foi moído pelas minhas transgressões. Quando nós pegamos isso e acreditamos pela fé e cremos nisso, e o texto de João 6 que nós lemos fala sobre isso. Então, quando nós nos apropriamos dessa realidade e declaramos: eu creio nessa verdade, eu aceito Jesus como Senhor e meu Salvador, o que acontece? Nós falamos várias vezes aqui, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E aí, Ele está em nós, e nós estamos ouvindo Ele. Sabe que muitas vezes, eu patinei nessa área, de não saber que Deus pode falar comigo, porque eu não tinha essa percepção, essa consciência, e essa é a palavra que eu gostaria que nós pensássemos. Precisamos ter a consciência de que o Espírito Santo está habitando em nós. O Espírito Santo, Deus está em nós, porque a palavra dele nos promete essa realidade. Ele habita dentro de nós, Ele está no meio de nós, e Ele habita dentro de nós, e Ele fala, o seu Espírito fala ao nosso espírito. E aí, meus irmãos, uma vida de oração é apenas uma realidade consequência daquilo que é a consciência que nós temos. Porque quando nós sabemos que Deus habita dentro de nós através do Espírito Santo, nós sabemos que Ele pode ser ouvido por nós.
E aí a nossa vida pode mudar. Porque aí você pode estar consciente de que você está nele e ele em você. E isso é comunhão. Isso é a ceia do Senhor. Jesus falou: façam isso em memória de mim. Nós precisamos, se tem uma coisa que nós precisamos lembrar, é essa ceia, o que representou essa ceia. Jesus morreu na cruz do Calvário para me curar e para me libertar e para me reconectar com o Pai. Então eu preciso ter a ciência de que eu estou reconectado com o Pai, que Ele ouve as minhas demandas e que eu posso ouvi-lo nas minhas demandas, e que eu posso ouvir aquilo que Ele tem para mim. Então a gente pode se silenciar um pouco e ouvir mais do que Ele pode falar. Mas eu te digo, irmão, o celular é um competidor, está na mira. Hoje eu sou um sniper contra o celular. Às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque a gente está ouvindo muitas vozes. A gente está escutando muitas vozes. E aí a gente não tem paz. Porque são várias vozes. O que eu preciso fazer da minha vida? Qual vai ser o meu futuro? O que eu preciso fazer do meu futuro? Qual que é a direção que eu preciso tomar? E essa é a ansiedade, o mal desse século, a ansiedade. Porque a gente tem tanta informação, tanta coisa para fazer e não consegue fazer nada. Tem tantas ideias, tantas coisas. Nossa, agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo, agora eu posso... A cada 3 segundos o Instagram te dá uma possibilidade de negócio, de curso, de várias coisas para você fazer. Você pode comprar isso, você pode comprar aquilo, você pode comprar esse outro. Então você tem várias possibilidades. E o que eu vou fazer? Eu tenho tanta coisa para fazer. E aí eu fico numa situação letárgica, eu não sei o que fazer. E paro, porque eu tenho tantas opções. Aí começo a fazer uma coisa, paro, faço outra, e aí vou fazendo outra, e no final das contas eu continuo sem paz. Porque a gente não procurou o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Quantas vezes estamos confusos, ansiosos, porque não paramos, não respiramos fundo e não damos atenção para aquilo que Deus quer falar conosco. Porque se o Espírito Santo de Deus está com você, Ele está nele e você está com Ele, e Ele com você. Sabe o que você faz? Respira fundo e pergunta: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade para mim? Se existe uma consciência que nós precisamos nutrir nesse dia, é: Espírito Santo, o que você quer de mim? E isso é uma vida de oração. Isso é uma vida de oração. Nós podemos viver uma vida de oração e aí trazer à realidade aquilo que Paulo fala, 1 Tessalonicenses 5, quando ele fala: orem sem cessar. Porque você concorda comigo que não tem como orar sem cessar e ficar o dia inteiro na igreja, porque você tem outras obrigações. Então não é consistente com a oração corporativa. É consistente com a nossa vida de oração. É consistente com a nossa realidade de nós crermos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E Ele está dentro de nós para que nós, sem cessar, estejamos procurando por Ele, buscando ouvir a sua voz. Então orar sem cessar, irmão, não é você parar o tempo todo e ficar ajoelhado o dia inteiro na tua casa ou aqui na igreja ou em qualquer outro lugar. É você ter a consciência de que o Espírito Santo está com você. E aí você, como alguém que já foi batizado no Espírito Santo, você pode orar em língua. E você pode ter uma edificação pessoal, e você pode ouvir Deus de uma maneira ainda mais forte, quando você ora em línguas e tem daquilo que Paulo fala, que uma conexão. Não, ele não fala conexão, né? Paulo não fala conexão, Paulo fala edificação pessoal. Mas é uma conexão. Quando você ora em línguas, você tem uma edificação pessoal com Deus, porque você fala a língua celestial. Então, a vida de oração é isso, irmãos.
A gente precisa ter a oração corporativa aqui na igreja? Precisa. Porque é bom, porque o Espírito Santo se move de uma forma poderosa quando nós estamos aqui. O Espírito Santo vem com graça, vem derramando os seus dons, derramando com as línguas de fogo, dando dons, dando cura, liberando. Isso é poderoso. Mas se a gente sair daqui, a gente pode manter a conexão, porque eu estou nele e ele está em vós. E aí você continua andando o seu caminho, sabendo: Deus, o que eu posso fazer? Espírito Santo, você pode andar pela rua e perguntar: Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Para onde eu vou? Aonde eu preciso ir? Quantas vezes você muda o teu trajeto e você pensou simplesmente em alguma coisa? Eu vou mudar meu trajeto aqui. E aconteceu de você encontrar uma pessoa que você precisava falar do Evangelho. Quantas vezes o seu Daniel teve uma corrida, que daqui a pouco teve uma outra corrida, e porque ele estava conectado, ele apresentou o Evangelho do Senhor, o Evangelho da salvação para as pessoas. Porque nós estamos conectados. Há uma conexão. Orem sem cessar. Leiam lá em 1 Coríntios 14, quando fala sobre isso. Então, irmãos, o que nós somos chamados a ter? Encontros com Deus. Encontros com Deus. Você marcou um encontro com Deus? Quem já fez o retiro de integração e você marcou um final de semana com Deus aqui? Olhe só quantas pessoas. Mas você sabe que aquilo é apenas um start para nos ensinar a ter vários encontros com Deus. Você pode encontrar com Deus todos os dias. E se Ele fala que a ceia é a representação para que nós estejamos nele e Ele em nós, e Ele fala que façam isso em memória de mim, e que o pão de cada dia nos seja dado e não falte, tudo isso aponta para uma realidade. Tudo isso aponta para uma realidade. Todos os dias Deus tem um encontro marcado com você. Em todo tempo Deus tem um encontro marcado com você. Ele fez tudo o que fez, a morte na cruz, para que você se encontrasse novamente com Ele, com o Pai. Então, se você está aqui nesse lugar hoje, Deus marcou um encontro com você. Deus marcou um encontro com você. Eu quero que você feche os olhos. Faça isso em memória de mim. Toda ceia é uma oportunidade para nós lembrarmos o que Jesus fez. E toda manhã, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A cada dia Ele tem um alimento para você. A cada dia Ele tem uma porção para você. A cada dia Ele tem algo para liberar sobre a sua vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas faça orações e súplicas diante do Senhor. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Respira fundo, fecha os olhos e fala com Ele. Porque o pão de cada dia Ele quer liberar sobre você. O pão de cada dia Ele quer liberar sobre você. Você tem uma sede e uma fome dentro de você, e que talvez você tenha atrapalhado, dando outras distrações. Mas essa sede e essa fome, ela tem um lugar para ser alcançado. E a única que vai te dar a vida eterna é por meio de Jesus, que é o pão da vida. O bom pastor, aquele que é a porta. Deus marcou um encontro com você para restabelecer um momento de conexão que vai apenas e tão somente começar hoje, e será diário, e será o tempo todo, porque você pode orar sem cessar, porque você pode orar em línguas, você pode estar conectado com Ele, porque eu estou nele e Ele em você. Essa é a declaração que Jesus falou.
Essa é a declaração que Ele tem para você. Eu estou perto de você nessa noite. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador podem ter a clareza e tranquilidade. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Você pode ouvir a voz dele, você pode ouvir a paz que excede entendimento, porque a hora que abandona o entendimento, a gente consegue ter paz. E aí quando a gente realmente anda por fé e não por vista, você consegue ouvir a voz dele. Você consegue ouvir a voz dele. Faça perguntas ao Espírito Santo. Assim como os discípulos que viram aquela multiplicação, e ouviram aquilo e foram perguntar a Jesus: o que está acontecendo? O que é isso? Eu quero buscar a tua presença. Faça essa declaração. Eu quero buscar a sua presença. O Senhor habita em mim. Eu aceitei e eu creio nessa realidade. Eu creio nessa realidade. Eu creio que o Senhor se ofereceu por mim na cruz do Calvário. E hoje eu creio que o seu Espírito Santo habita em mim. E eu posso ser guiado e posso ser direcionado. E eu posso ter o deleite no Senhor. E eu posso ter alegria no Senhor. Porque o reino não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Paulo falava isso. O reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria. Quem que nos justificou do pecado? Jesus. Quem que é o príncipe da paz? Jesus. Quem que nos redimiu? A alegria está em Jesus. É Ele, é Ele. O reino está nele. O reino está nele. Busque a presença dele. O reino não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Ele nos justificou. Ele nos traz a paz.